Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma coisa, um relato sobre mim, sobre a minha história de vida. Sim, vou contar a minha história de vida. E espero que vocês entendam, porque é um assunto assim que muita gente não sabe. Muita gente me conhece pelo dancinhas no YouTube, no TikTok, no YouTube. Inclusive, se você for no Google e pesquisar meu nome que tem lá no YouTube, você vai poder me procurar no Google, tá? Só pra vocês verem. Muita gente me conhece por isso. Mas muita gente não sabe sobre o lado da minha história. Sim, sobre o lado da minha história. Então vamos lá? Vem comigo, bora que bora. O meu nome, para quem não me conhece, quem tá chegando agora, quem chegou, quem já tá ficando no meu perfil. O meu nome é André Gustavo Barbosa Loures Rosa. Mas vocês conhecem pelo Gustavo TV. E não pelo meu nome todo. E vamos lá. Eu estou no primeiro ano do ensino médio. Sim, no primeiro ano do ensino médio. E vou contar minha história de vida para vocês. Eu tenho catarata. Sim, eu tenho catarata no olho. No olho que eu não enxergo. Sim, nesse daqui. Esse olho aqui, que eu estou apontando, esse daqui, é o que eu não enxergo. Então, nesse olho aqui, eu sou totalmente. Não consigo ver nada. Praticamente nada. Neste outro, eu enxergo mais ou menos, mas não muito. E dentro desse olho, nos dois, tem o astigmatismo, miopia e, enfim, muitos problemas. Eu também tenho uma coisa chamada microcefalia. E como é que você herdou catarata, microcefalia? Uma coisa chamada toxoplasmose congênita. Sim, eu herdei da minha genitora. E por ter dado pela minha genitora, eu fui para o hospital. Ó, eu fui para o hospital e fiquei internado lá no hospital. Só que a minha genitora, ela. Ai, gente, eu tô com medo de falar. Ela, tipo assim, ela me abandonou. Ela me deixou lá no hospital, saiu. Só que antes de ela me deixar no hospital, eu não sei, né? Eu vou confirmar mais ou menos. Antes de ela deixar eu no hospital, ela não podia fazer o pré-natal. Tipo, não sei se ela é casada, se ela tinha namorado, não sei. Ela não podia fazer o pré-natal. O que seria o pré-natal? Seria saber se o bebê tá bem, se ele tem algumas sequelas, se ele tem algumas diferenças. Não sei, mães devem saber o que é pré-natal. Então, a minha genitora, ela não fez o pré-natal. Ela não, parece que ela não podia sair e tal. Ela não fez o pré-natal. E nisso que ela não fez pré-natal, ela foi pro hospital e me deixou lá. Ela, bom, sumiu, me deixou lá. E os médicos do hospital que eu fiquei, é, eles viram que eu tava muito fraco, tava muito. Não tinha nem força. Se vocês. Eu não tinha nem força. Eu podia, supostamente, eu poderia, por conta de não ter força, por não ter. Eu nasci praticamente fraquinho, fraquinho, fraquinho. Nossa, fraco, fraco, você tinha que ver. Eu não tinha nem força. E nisso que eu não tinha força, é, eu podia morrer no hospital. Sim, eu podia morrer no hospital. Não, eu poderia, mas eu não morri. Eu poderia morrer por não ter força. Sim, era muito fraco e não tinha força no hospital. Pequenininho, tá? E conforme eu vou avançando, vai mudando algumas características. E é por isso que vocês não sabem da minha história, não sabem de onde eu vim, não sabem de nada, mas eu tô aqui pra falar pra vocês. E, e aí, é, no hospital, eu poderia, né, como eu falei no meio, eu poderia morrer no hospital, por não ter força. E aí, nesse grande episódio, eu fui.
né, antes de ir para o abrigo, tinha um tal do juiz. Eu só poderia ir pro abrigo quando o juiz soubesse que poderia me adotar, sabendo que as pessoas tinham que esperar o laudo de confirmação para saber que eu poderia ser adotado e ir para adoção. Só que antes disso, não poderia. Por quê? Se o laudo não saísse, vamos supor, se o laudo não saísse, ele me colocasse na adoção, ia ter aquele negócio de, como vocês sabem, de abandono. Ia ter aquele negócio de abandono, como vocês devem saber. E é muitas coisas que acontecem na minha vida. Por ser uma pessoa muito jovem, eu já tenho mais alguns problemas de saúde. Como eu tenho ansiedade. Sim, eu tenho ansiedade e tomo remédio. Eu tomo um remédio para ansiedade, porque eu tenho ansiedade. Além da ansiedade, eu tenho encurtamento. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho encurtamento. E eu acho que vocês devem conhecer uma menina que canta assim: Meu sonho é ser MC. Vocês devem conhecer. Uma menina que também tem o mesmo que eu tenho, microcefalia. Só que eu não sei se a dela é congênita, eu não sei. Mas se for, alguém me fala aqui nos comentários. E, gente, é um assunto extremamente sério, porque você está aqui falando da sua história de vida. E nesse caso de história de vida, eu tenho outros problemas de saúde também, incluindo, no caso de ansiedade, eu tomo um outro remédio. E eu também carrego os traumas da minha vida e outras coisas que eu não posso falar aqui. Mas eu quero que vocês saibam que eu sendo uma pessoa feliz, como todo mundo, eu sou bem-vindo. Eu sou uma pessoa feliz. Ah, mesmo com esses problemas de saúde, mesmo com essas. Sim, eu sou uma pessoa feliz. Só que, às vezes, por ter alguns problemas de saúde, é meio assim impossível conseguir algumas coisas. Como assim impossível? Gente, hoje a gente vive no mundo, na realidade, com várias diferenças, várias coisas, mudanças, várias coisas, uma realidade extremamente séria e muito delicada. Hoje, as pessoas não são preparadas para o hoje, nem para o amanhã, nem para o depois, nem para nenhum dia. E hoje em dia, as pessoas não se importam com as outras, não sabem se colocar no lugar da outra. Como se chama isso? Empatia. Isso é se colocar no lugar do outro, saber a dor do outro. Vai ser a mesma coisa? Não vai. Mas você está se colocando no lugar do outro já é o suficiente. Hoje, só para vocês verem, eu tava na rua, vou contar um relatozinho, tá? Eu tava na rua hoje e eu fui comprar açaí. E parou um moço na minha frente, ele ficou me olhando de cima a baixo. A gente se sente constrangido quando as pessoas olham de cima a baixo pra gente, não sabe de nada e fica olhando a gente. E tipo assim, ele olhou constrangidamente pra mim, de cima a baixo. Pra vocês verem. E minha vida é muito difícil. Eu tenho que estudar, tenho que concluir o ensino médio. Sim, eu tenho que concluir o ensino médio. Ano que vem, eu talvez vou estar trabalhando. Talvez eu não tenha nem tempo de gravar vídeo para a internet. Talvez eu até pare de gravar também. Enfim, gente, a minha vida é muito séria. E claro, gente, na questão de ser adotado, eu fui adotado, tá? Então não se preocupe, tá? Eu fui adotado. Enfim, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai estar lá no meu YouTube e no Instagram. É isso aí. Esse sou eu. Esse aí sou eu. É isso aí. Tchau, gente. Até amanhã. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchauzinho.